Tem um título de livro muito interessante que eu li há mais de 20 anos atrás, e eu não me lembro mais o nome do autor, e que o título é extremamente sugestivo, e o título do livro é o seguinte: por que será que toda vez que me apunhalam pelas costas, eu encontro as minhas digitais na faca? Esse é o tema do nosso episódio de hoje aqui no YouTube. Se você está aqui comigo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precise dessa reflexão. Eu espero que seja útil para a sua vida, para a sua carreira, para a sua marca pessoal. E aqui eu queria falar que muitas vezes, e por isso esse título nunca saiu da minha cabeça, e vou repetir o título aqui. Por que será que toda vez que me apunhalam pelas costas, eu encontro as minhas digitais na faca? E esse talvez seja uma reflexão importante aqui para a gente pensar sobre as muitas pessoas que a gente encontra por aí, que são pessoas boas, pessoas de bom caráter, muitas vezes pessoas muito preparadas, e que muitas vezes não dão certo na vida, não dão certo na carreira, porque vivem no atrito, que vivem na fricção. E a maioria dessas pessoas esquece que somos um organismo vivo junto com as outras pessoas, né? Ninguém é uma ilha isolada no mundo, e que a gente acaba sendo o resultado dos impactos que a gente causa nos outros e os reflexos que vêm pra gente. E isso me leva para o tema da autenticidade, que é o título do meu terceiro livro, Autenticidade, Mitos e Verdades na Construção da Sua Marca Pessoal, onde eu descrevo profundamente isso e levanto essa questão, né? Na ideia, olhando para muitas pessoas que se dizem incompreendidas pelo mundo, né? E que vivem assim um mimimi eterno, e que muitas vezes esse mimimi interno se torna uma coisa muito dura, que é o ressentimento, né? Um ressentimento com o que a vida não deu, um ressentimento com as pessoas que não a reconhecem, um ressentimento com a empresa que não valoriza o meu trabalho, um ressentimento com as pessoas que não correspondem, né, ao que eu gostaria que elas correspondessem de mim. E muitas vezes, na maioria das vezes, essas pessoas não se dão conta do que elas mesmas causam esse impacto, né? Elas mesmas geram esse atrito com as suas atitudes, com o seu jeito de ver o mundo, com o seu jeito de se relacionar, com o seu jeito de se comportar. E obviamente, aí é uma questão óbvia mesmo, aquilo que a gente impacta os outros geralmente tem reflexo. Porque gosto muito de uma frase do Clóvis de Barros Filho, e que citei no meu livro, que nós não somos uma ilha isolada, né? Que a gente vive em sociedade, que a gente vive coletivamente, que o ser humano precisa uns dos outros, e o que o Clóvis de Barros Filho sustenta, que o outro nas nossas vidas não é uma abstração. A frase dele é mais ou menos essa: a pessoa que está na fila do pão da padaria comigo é o meu outro, mas eu acrescento que o meu outro é minha família, o meu outro são os meus públicos, o meu outro é a comunidade que vive em torno de mim. O meu outro nesse momento é você. Então eu preciso pensar que esse outro não é uma abstração na minha vida, e que eu não posso tratar todo mundo da mesma forma como eu trato, como eu vejo o mundo para mim, né? A gente tem uma grande dificuldade aqui de assumir a ideia de que todos nós temos máscaras, que nós temos personas. A origem da palavra persona é uma máscara, e que a gente precisa dessas personas, a gente precisa dessas máscaras para poder viver coletivamente, para poder trabalhar coletivamente. Se você duvida disso e você acredita na ideia ingênua de que você precisa ser sempre o mesmo em todos os momentos, pense comigo. Você não vai à igreja, se você é fiel da igreja, do mesmo jeito que você vai à praia. Você não se comporta do mesmo jeito num casamento, na igreja, quando você é padrinho, e quando você está com os mesmos amigos em um boteco, né, tomando trago no final de semana, numa happy hour. A gente precisa usar essas máscaras sociais no trabalho, na igreja, nas relações com a família, e a gente precisa tentar entender
o ambiente, fazer uma leitura correta do ambiente para usar a máscara certa. E a gente precisa também de uma coisa muito importante das marcas que eu considero vencedoras, daquelas pessoas que são realmente sábias, daquelas pessoas que crescem com sustentabilidade, é que a gente precisa de empatia para saber lidar com os outros na nossa vida. Quem não consegue ter empatia nessa leitura dos outros, acaba tendo atrito, porque vai tentar, de uma forma ingênua, acreditar que está sendo autêntica, mas muitas vezes a pessoa está sendo autêntica, dizendo coisas absurdas para as pessoas, em lugares errados, para as pessoas erradas, e não compreende que essa talvez seja a maior fonte dos dissabores na vida, na carreira, nas relações. Eu estudo e trabalho com o conceito de personal branding desde que eu criei esse termo, desde 2001. E eu já atendi centenas e centenas de pessoas, já planejei gente famosa, muito famosa, celebridades, pessoas importantes, e invariavelmente a gente tem uma dissonância cognitiva entre aquilo que nós acreditamos que somos e como nos percebem. E aí volta de novo para o ponto principal, que é a busca de autoconhecimento. Eu defendo a ideia que essa busca é uma busca ad eternum. A gente precisa ser curioso e entender nossos comportamentos. A gente precisa ser curioso e, de certa forma, obcecado em entender as nossas atitudes e os impactos que elas causam nos outros. Porque aí, talvez, esteja assim, a fonte dos dissabores, a fonte das angústias, a fonte dos atritos, dos contratos da vida, que muitas vezes derrubam a carreira, derrubam a vida, deixam pior a vida de muita gente que poderia estar crescendo, formando boas relações, construindo grandes laços, porque não consegue compreender o que vem no título do livro que eu recordo para vocês. Por que será que todas as vezes que me apunhalam pelas costas, eu encontro as minhas digitais na faca? Essa é uma reflexão muito importante para você e para quem você acredita que tem que receber essa mensagem, que muitas vezes vive no atrito, tem uma vida muito ruim, mas não consegue compreender que todos nós acabamos sendo resultado dos impactos que nós causamos nos outros. Fica aqui a minha reflexão, espero que você tenha gostado. Me deixa seu comentário, que é muito importante aqui, se inscreva no canal e eu te encontro no próximo episódio. Um forte abraço!